Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Queria pedir desculpa aqui no atraso com vocês. Deu algum erro aqui no Zoom e eu fiz o evento, mas numa conta que não, achei muito estranho, que não tinha ninguém aparecendo, mas fiz o evento e vi que deu algum erro aqui. Ainda bem, vejo que ainda tem bastante gente conectada, então peço desculpas pelo atraso, mas vou fazer de novo e vamos lá. Realmente acharam muito estranho. Falei, nossa, não tem ninguém participando aqui do evento, mas eu fiz, falei, né, deve ter dado alguma coisa de errado. Mas enfim, né, que bom que deu para vocês se conectarem agora. Obrigado por esperarem, né, até agora aqui o atraso. Então a ideia aqui hoje, pessoal, eu falar para vocês como aumentar as chances, né, de aceitação nas faculdades no exterior e ter melhores possibilidades de bolsa de estudos. O que a gente tem percebido ao longo dos anos é que o processo seletivo ele tem várias nuances e muitas vezes é difícil de entender onde colocar o tempo, onde não colocar o tempo, qual critério é mais importante, qual critério não é tão importante assim. Tá? Então hoje eu vou falar do processo seletivo, falar das bolsas, explicar no detalhe quais são as prioridades, né, que vocês devem ter, dependendo da etapa do projeto, do ano de onde você está, e explicar também como se planejar ao longo do ano de candidatura, no final, como melhorar as chances de vocês, e eu abro para perguntas e respostas. Tá? Deixa eu ver se o chat está habilitado aqui. Acho que agora habilitei o chat aqui para vocês também. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado aí a todos que ficaram até agora. Para quem está começando a nos acompanhar agora, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para graduação no exterior. Já foram, né, milhares de jovens, mais de 4 mil jovens através dos nossos programas. Hoje o nosso time tem vários profissionais que fizeram faculdade no exterior, inclusive eu fui um deles, fui cliente daqui para fora, já estou aqui há bastante tempo. E o nosso maior motivo de orgulho aqui algumas das principais universidades que tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. Ponto bem relevante, a gente não tem relação comercial, convênio com nenhuma das universidades. O nosso papel é ajudar cada um dos candidatos a ser o melhor candidato possível e lá na frente escolher as faculdades que melhor combinem com cada um de vocês. E já fica aqui o meu convite para que vocês façam a nossa avaliação de perfil, né? A nossa equipe desenvolveu. A ideia é que a gente tenha uma ideia de onde cada um está hoje, quais são suas notas, sua área de interesse, né, suas preferências pessoais, orçamento planejado. Vocês respondem e a nossa equipe entra em contato por WhatsApp com uma avaliação dizendo onde você está bem, no que você pode evoluir. E o próximo passo é agendar uma conversa individualizada aqui conosco. Então, fica o meu convite para fazer a avaliação. Mas vamos lá. Então, nos nossos eventos, a gente fala muito sobre o processo seletivo para que vocês fixem exatamente como ele funciona. E o processo é dividido em duas grandes etapas. Primeira parte acadêmica, média geral de notas, do nono até o terceiro ano. Necessárias também são algumas provas. Para aqueles pensando nas universidades americanas, o SAT ou o ACT, equivalente ao Enem norte-americano. Testes de proficiência, TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova de Cambridge. Enem, né, principalmente para quem pensa em estudar em Portugal, o Enem é um acesso direto. E para as faculdades canadenses, faculdades na Europa, o Enem também é considerado como uma das etapas do processo. Já trazendo a Europa, né, o processo seletivo lá não é tão padronizado e uma das diferenças é que algumas faculdades podem pedir uma prova específica, que varia de acordo com o país, universidade ou até mesmo curso. Depois, né, no processo seletivo, as faculdades entram nos critérios pessoais, cartas de recomendação, geralmente 2 ou 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, que é tudo que o estudante faz fora do currículo obrigatório da escola. Pode ser algo ainda assim dentro da escola, que não faz parte do currículo obrigatório, ou fora da escola. Essas atividades são importantes porque é a partir do envolvimento que vocês aprendem nela, né, e as experiências que vocês têm nela, que vocês vão escrever ou ter muitos insights do que vocês podem escrever nas redações. Para cada universidade, normalmente você vai ser exigido 1, 2 ou mais redações, muito pessoais, com temas revelados com bastante antecedência, e você faz esses textos de casa. E por último, né, geralmente as faculdades muito seletivas ou os processos de bolsas muito seletivos vão pedir entrevistas, geralmente com ex-alunos brasileiros ou, em alguns casos, representantes das faculdades. E para os alunos pensando em cursos artísticos, portfólio, audição, né, também é um pré-requisito. O que é importante vocês entenderem, pessoal? Tem o processo, né, mas é muito comum muitas pessoas
pensarem que todas as etapas elas têm o mesmo peso, né, nos critérios de avaliação. E muitas vezes, eu diria que na maioria dos casos, não é assim. Existe um filtro, né, dos candidatos. E aqui, para vocês terem um contexto, como que é um filtro de candidatos, né, de uma universidade no exterior? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma faculdade seletiva, onde, né, tiveram 25 mil candidatos inicialmente. Desses 25 mil, 15 mil avançaram para a segunda etapa, né, a parte de pessoal. Então é importante vocês entenderem que as notas escolares ou notas de testes, em muitas universidades, é o primeiro filtro do processo seletivo. Tá? É sim a primeira etapa de avaliação. E aí, a segunda fase, extracurricular, redação, carta de recomendação, muitas vezes ela vai servir para diferenciar alunos que tenham notas parecidas. Então, ela serve para ajudar você a avançar. Então, nesse caso, 8 mil foram para o comitê de análise final, para então 5 mil serem aceitos, né, pela universidade. Tá? Então, importante, e eu vou falar bastante sobre notas aqui hoje, mas é importante vocês entenderem isso, tá? Que em muitas faculdades não é que um vai substituir o outro, né? Um vai complementando o outro, e as notas costumam ser sempre essa base, né, da pirâmide do filtro do processo seletivo. Ponto super relevante, né, que para muitos alunos é uma questão primordial, são as bolsas de estudos, e aí eu vou explicar, falar um pouco dos valores e quais são os tipos de bolsas e como elas funcionam. Aqui os valores das universidades, sempre que a gente fala deles, eu considero já aula, moradia e alimentação. Então, valores anuais da moeda local de cada país. Né? Vocês podem ver que tem uma variação gigantesca baseada em qualidade, localização, mas não só em qualidade, né? Localização, se a faculdade é pública ou privada, até mesmo curso, tudo isso interfere. Os 4 principais tipos de bolsa. Mérito acadêmico, baseado em notas escolares ou notas de prova. Tem as bolsas por necessidade financeira, que são baseadas na renda da família. Bolsas artísticas, que são para os alunos que estão mirando em cursos artísticos. E tem as bolsas esportivas, que eu não vou entrar tão a fundo porque a gente não trabalha aqui na Daqui para Fora. O tipo de bolsa mais comum, pessoal, que mais faculdades têm, né, se você for olhar em todos os países, são bolsas por mérito acadêmico. Normalmente, para esse tipo de bolsa, um dos critérios, ou o critério mais importante, é a nota, né, que você teve na escola durante o ensino médio. Tem universidades também que vão considerar as notas de prova, SAT ou testes de proficiência, e tem muita faculdade que faz a combinação de ambos, tá? Importante estar atento. Em algumas universidades você é considerado imediatamente ao aplicar, e outras universidades você vai ter que fazer um application específico para a universidade. Tá? Então, importante entender essas duas diferenças para não deixar, de repente, passar, né, uma chance de bolsa. Muitas vezes, quando tem um application específico, você tem que aplicar com antecedência, às vezes até antes de aplicar para a própria universidade. Tá? São duas applications à parte. Bolsas por necessidade financeira. Importante entender quais são as faculdades que ofertam essas bolsas. Geralmente faculdades muito seletivas. Alguns exemplos: MIT, Harvard, Princeton, Yale. São universidades que já todo aluno aprovado tem um nível acadêmico muito alto. Por isso que o mérito acadêmico acaba se tornando irrelevante, né? Então eles vão, todo mundo já tem. Por isso que eles entram na capacidade financeira de cada família. Tem 2 tipos de bolsas por necessidade: Need Blind e Need Aware. Universidades que são need blind, primeiro vão avaliar se o aluno tem condição de entrar e depois de aprovado eles vão ver, né, o quanto você precisa de bolsa. Em teoria, a necessidade de bolsa não pesa na decisão da faculdade entre você passar ou não. Quando é need aware, já muda. Eles vão perguntar logo de cara quais são as suas se você precisa de bolsa ou não, e isso vai impactar diretamente na sua decisão. O que é muito importante, pessoal? Eu tenho muitos alunos que às vezes eu queria muito ter bolsa nessa faculdade, mas você tem a condição de pagar. Você precisa demonstrar que não tem condição de arcar com os valores da universidade através do imposto de renda, dos gastos, né, e do que a sua família recebe, para então conseguir essa bolsa. E geralmente os alunos que conseguem são alunos muito fortes dentro e fora de sala de aula. Tá? Por último, as bolsas por mérito artístico. Aqui alguns dos cursos mais comuns que ofertam essas bolsas. Também tem, né, atuação, música, alguns outros exemplos. E essa bolsa ela vai ser avaliada pela análise do portfólio e da audição do aluno. Então, a partir das suas habilidades dentro daquela área de interesse. Tá? Eu diria que dos tipos de bolsa é a mais difícil da gente prever inicialmente, porque, né, não é objetivo, é a partir de critérios subjetivos. Então, o que a gente faz é avaliar faculdades que concederam esse tipo de bolsa em anos anteriores
e avaliar um pouco do seu portfólio para entender, né, como ele se compara com alunos que já tiveram essas bolsas. Agora vamos lá. Como tratar agora aqui, como priorizar, né? Vocês viram, então tem muitas coisas acontecendo quando você aplica para as faculdades de fora. Como priorizar essas etapas aqui, né? Pensando no ano de candidatura e também o que fazer antes desse ano de candidatura. Então, primeiro eu quero começar aqui, né, presumindo que nem todos saibam o que acontece no ano de candidatura quando que você inicia a universidade. Então, para um aluno que está no terceiro ano do ensino médio, ou para quem está no currículo, né, europeu, está na metade do seu 12º, esse é o período que você vai aplicar, no final do terceiro ano ou na metade do 12º. No final do ano, você envia os applications. Para quem pensa em fazer vestibular, fazer Enem aqui no Brasil, é mais ou menos no mesmo período que você está fazendo Enem os vestibulares. É legal que você, né, para quem está pensando nisso, você pode até começar as aulas no Brasil, já que as aulas na faculdade só começam em agosto do ano seguinte. Então você tem tempo para você avaliar, comparar e tudo mais. O mais importante ter em mente, então, que no final do terceiro ano, você vai ter que estar com tudo pronto, né, para as universidades que você vai aplicar, o seu processo seletivo tem que estar muito bem encaminhado. E aí que entram as importâncias de como priorizar, né, as etapas do projeto de acordo com a fase que você está. Então, assim, muito eu vou remeter aqui o que eu expliquei para vocês ali do processo seletivo e os pontos que a gente considera muito importante. Primeiro, pessoal, notas. Notas, sempre que a gente está falando com os nossos alunos e está ajudando a planejar o que fazer no semestre, sempre está no topo de prioridade. Vocês viram que é o principal filtro, é o primeiro filtro para muitas universidades, tanto para admissão quanto para bolsa de estudos. Então é algo que vocês nunca têm que deixar em segundo plano, sempre tem que estar, né, planejando as suas outras atividades que você vai ter, sem deixar para trás as suas notas, sem deixar como um segundo plano. Então isso é algo que nunca sai do radar dos nossos estudantes. Atividades extracurriculares. A gente aqui na Daqui para Fora prefere, quando a gente começa a trabalhar com os alunos mais cedo, que eles coloquem mais tempo nas atividades extracurriculares, no nono, primeiro ou segundo ano, ou para quem está, né, nos colégios internacionais, até o primeiro semestre do 11º ano. Por quê? Tentar chegar no ano de candidatura, que foi aquele ano que eu expliquei, não tendo mais que colocar tanto tempo nessas atividades extracurriculares, depois eu vou mostrar os outros pontos que vocês vão ter que se envolver aqui, mas a ideia é não deixar isso acumular no último ano. Temos alguns alunos também que decidem se preparar um pouco mais tarde, justamente por não ter tido um envolvimento de extracurricular, e que aí utilizam o gap year, que é um ano depois do final do ano de ensino médio, que você deixa para se preparar e fortalecer o seu perfil. Tá? Tem alguns pontos importantes também de você começar a se envolver com essas extracurriculares mais cedo, principalmente para quem está no nono, no primeiro ano, você tem chance de experimentar mais coisas, se conhecer um pouco mais e fazer isso com mais calma para ver o que você gosta, né? Se você quanto mais você deixa mais para frente, menos tempo você tem para explorar e mais certeiro você tem que ser nessa parte de extracurricular. Preparação para as provas. E aqui é tanto para teste de proficiência quanto para o SAT. Tá? A gente recomenda os alunos começarem a se planejar e se preparar para as provas no segundo ano do ensino médio. Tem até alguns que começam no segundo semestre do primeiro, mas o mais comum é no segundo ano, ou no segundo semestre do 10º, para alunos de currículo europeu. Qual que é a ideia aqui? Começar nesse primeiro semestre para você fazer provas oficiais já no segundo semestre. O que a gente quer? Chegar no ano de candidatura já tendo feito a prova uma vez, até duas vezes. Eu tenho alguns casos, pessoal, de alunos que chegam no terceiro ano, no ano de candidatura, já não precisando mais de prova. Isso, putz, assim, é maravilhoso, você já entra, sabe, mais leve nesse último ano. Mas é importante também, porque se você fez uma primeira prova no segundo ano, não foi bem, a gente tem tempo para corrigir, né, eu ver o que você pode melhorar. É muito comum que os alunos façam o SAT duas, três, às vezes até quatro vezes, né? E aí a ideia é não depender dessas provas no último semestre do ano de candidatura. Seleção de faculdades. Esse é um ponto que a gente deixa para fazer no último ano. Eu tenho alguns alunos que às vezes estão querendo, estão muito ansiosos. Não, estou no primeiro ano, já quero escolher as faculdades que eu vou me candidatar. Não dá para você fazer uma seleção tão precisa até chegar no último ano, porque você ainda não tem, né, grande parte das suas notas escolares, você ainda não vai ter os resultados de prova, ainda está na evolução de extracurricular, alguns critérios podem mudar de ano para ano. Então, essa parte específica, o ideal é fazer no ano de candidatura. Normalmente a gente trabalha na seleção de faculdades ao longo do primeiro semestre do terceiro ano, né, ou no último semestre do 11º. E redações, né? Também um ponto que a gente trabalha muito no ano de candidatura.
Você até pode treinar um pouco de redações antes, mas né, quem você vai ser no último ano, que é a pessoa que vai estar aplicando, é muito diferente de quem você é no primeiro e no segundo ano, por isso que a gente intensifica isso no último ano. Normalmente, no primeiro semestre, os alunos fazem nosso programa de redações, que é justamente treinar e começar a entender sobre os temas, e no segundo semestre, com a lista pronta, né, que as faculdades normalmente revelam os temas em agosto, aí você vai trabalhar nos temas específicos de cada universidade. E aí, por que que é tão importante ter esse cronograma aqui e se planejar com antecedência? O segundo semestre do ano de candidatura, pessoal, se não for muito bem planejado, pode ser bem caótico para os estudantes. Então, o que que a gente considera, né, ser um segundo semestre de candidatura ideal, né, para você conseguir equilibrar todos os seus pratos? A escola, como eu falei, as notas vai ser sempre uma prioridade, não dá para deixar a peteca cair, é algo que vocês vão estar sempre investindo tempo. Não tem como escapar das redações, né? Principalmente para os alunos aplicando para as faculdades mais seletivas ou mirando em bolsas. É comum você ter uma quantidade significativa de redações, né? É uma parte super importante, um critério de desempate. Então, vai ser algo que você vai ter que colocar tempo. Os applications demandam também, né, preencher, revisar, pegar carta de recomendação com o professor, sabe? Isso é algo que vai ser colocado um tempo. A gente ajuda bastante os nossos alunos. Acho que talvez seja uma das etapas que a gente mais salva tempo aqui, né? Alunos se planejando conosco, mas você vai ter que colocar né, um tempo nisso e vai gerar também, né, estresse, ansiedade e tudo mais. E tem muitos alunos que vão prestar o Enem e os vestibulares aqui no Brasil. Então, assim, se você consegue chegar no segundo semestre e ter que colocar, né, e ter esses somente, né, colocar somente entre muitas aspas esses pratos, ainda assim é desafiador, mas é algo que você consegue gerir, né, é viável de gerir. Quando começa, né, o que que pode ser perigoso? Você tem essas mesmas coisas aqui, mas começa a ter pratos adicionais, testes, tem que fazer atividade extracurricular, ainda não escolheu faculdade, é aí que a gente vê que começa a não dar conta. Tá? Então, muito importante, pessoal, chegar nesse segundo semestre do ano de candidatura, tendo tirado ao máximo possível esses pratos aqui, para que vocês consigam dar conta, né, dessa fase, que é uma fase, né, crucial para quem está aplicando, e a gente não quer que vocês cheguem aqui, né, sobrecarregados. E quais são os pontos aqui, né, que eu considero serem os principais que vocês têm que ter muita atenção, né, para melhorar suas chances tanto de admissão quanto de processo seletivo. Aí vocês vão ver que eles estão muito relacionados com muita coisa que eu expliquei aqui. O primeiro deles, excelência acadêmica, né? É o principal filtro para muitas universidades, para admissão, para bolsa de estudos. Então, ter boas notas é muito importante. Significa que, poxa, se eu não tenho nota 9 e 10, eu não tenho chance de passar em faculdade legal ou não tenho chance de conseguir bolsa de estudos? De forma alguma. Mas, se você tem lá uma nota 7,5 e você está em dúvida se você deve colocar tempo nisso ou alguma outra coisa, não, você deve colocar tempo para tentar melhorar essa nota de 7,5 para 8,5 ou de 6,5 para 7,5. Então, o tempo investido em melhorar sua nota vai sempre trazer retorno. Ah, por quê? Né? E como que as faculdades vão avaliar isso? Por que que é importante? Primeiro, demonstra consistência. Né? Se desde de cedo você conseguiu ter boas notas, né? Teve uma consistência acadêmica, você passa para o admission officer, que vai chegar alguém que vai estar na faculdade e vai conseguir ter uma consistência acadêmica para ter bons resultados. Você passa uma segurança muito maior para o admission officer, né, americano ou das faculdades no exterior. Você pode me perguntar, pô, Felipe, mas eu, né, tô no final do primeiro ano, não tive notas tão boas no nono e no primeiro ano, e agora, né? Será que eu não vai adiantar? Melhorar as notas, né, mais para frente mostra que você amadureceu, né? Uma curva positiva também é muito bem vista pelas faculdades. Então, mais uma vez, né, corroborando com o ponto que eu falei no primeiro momento, colocar tempo para evoluir nas notas sempre vai ajudar. Se você é um aluno que já tem notas muito boas, né, sou um dos melhores alunos aqui da minha sala, da minha série, de repente você pode ver, tem como você fazer, né? A sua escola oferece algum tipo de aula avançada, algum programa diferenciado. Se não tiver na sua escola, será que tem alguma área que você já gosta e você pode fazer algum curso online ou buscar alguma coisa além para mostrar, né, o quanto você está comprometido, né, com o seu desenvolvimento acadêmico? E por último, eu tenho muitos alunos, para dizer, né, a maioria que começa o projeto conosco ainda não sabe o que quer estudar, tem até algumas ideias, mas não tem certeza. Para quem já tem algumas ideias, já está, né, mais direcionado para uma área, e você quer avaliar onde você deve priorizar, né, nas suas notas,
Ir bem, né, em áreas correlatas ao curso que você quer fazer vai ter um peso maior no seu currículo, né? Então, imagina que você quer estar estudar engenharia. Você vai muito mal em matemática e física, mas vai muito bem em história. O admission officer vai olhar e falar, poxa, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Então, na dúvida ali, né, a gente sabe que tempo é limitado, preciso colocar tempo para melhorar em uma das matérias, foca primeiro nas matérias que estão mais atreladas à sua área de interesse. Tá? Então, excelência acadêmica, pessoal, o melhor que vocês puderem aqui vai abrir muitas portas. Segundo ponto, começar a se planejar com antecedência. Né? Quanto antes vocês tiverem essa dedicação, colocarem tempo para tirar boas notas, melhores vão ser os seus resultados. Aqui é um ponto que eu, né, falando bastante sobre notas aqui, mas também para dizer que para alunos que estão pensando em vestibular, Enem aqui no Brasil, se você se dedica para tirar boas notas, melhores as chances de você passar, ter melhores resultados no vestibular. Já tive alguns alunos que o Brasil era o plano B, mas estavam se dedicando bastante para tirar boas notas para o exterior e acabaram tendo bons resultados em vestibulares brasileiros aqui também. Quanto antes você colocar tempo nisso, melhores vão ser os seus resultados. Como eu falei algumas vezes aqui, mais chances para você se preparar e fazer a prova. Né? Chegar no último ano, não dependendo mais de SAT, ou principalmente chegar no último semestre, né? Isso acho que é crucial, não precisar fazer as provas pode ser a diferença entre você entrar ou não entrar numa boa universidade. Atividades extracurriculares impactantes, elas demandam tempo e comprometimento. Né? Os meus alunos que tiveram, né, as atividades mais interessantes, não foi algo que ele fez, né, em uma, 2 semanas, em um mês. Foi algo que demandou meses, às vezes até anos de dedicação. Como eu falei lá atrás também, alunos que começam a explorar essa parte de extracurricular mais cedo vão conseguir experimentar mais coisas, têm uma chance maior de acabar encontrando algo que gostam, né, e, consequentemente, fazerem melhor. E por último, pessoal, redação. Assim, não deixe isso para a última hora, por favor. No ano passado, nesse ano, a gente fez um levantamento dos alunos que tiveram os melhores resultados. Sem exceção, todos eles fizeram muito bem feitos o nosso programa o nosso Writing Program no primeiro semestre e chegaram no segundo semestre, né, mais bem preparados para escrever as redações, fizeram isso com bastante antecedência. Alguns dos alunos que tiveram resultados um pouco abaixo do potencial, adivinha o que fizeram? Deixaram a redação para a última hora. Ah, não, sempre fiz assim. Você nunca fez assim para um processo seletivo de uma faculdade no exterior, que às vezes pode demandar muitas redações. Então, deixar para a última hora é uma receita aqui para dar errado, né, o projeto. E por último, né, uma dica importante é aproveitar um pouco das suas férias. E aqui vocês viram que eu coloquei parte das férias como, né, sublinhado, porque é parte mesmo, tá? Férias tem que ser para descansar. Você jovem já tem muita coisa acontecendo, não acho que tem que pegar as férias inteiras, ir lá e colocar, né, em preparação para a faculdade fora. Mas uma parte delas pode ser bem eficaz, porque pensa só, os alunos normalmente vão ter de 60 a 90 dias de férias por ano, né, dependendo da escola, de onde você estuda. Né? Faz isso vezes 4. A gente está falando de quase um ano de férias ao longo de todo o período que você tem. Então, se você pegar um pequeno percentual disso, né, algumas pessoas talvez vou reservar 1 hora por dia nas férias, ou, né, dos 3 meses, umas 2 semanas. Enfim, isso vai salvar muito tempo do que você, né, teria que investir ao longo do ano letivo. Então, pode fazer com que o ano letivo seja muito mais tranquilo. Algumas ideias aqui estágio, né? Então, daqui a pouco, eu quero estudar arquitetura, mas nunca tive nenhuma experiência na área. Poxa, meu tio é um arquiteto. Vai lá passar uma semana no escritório dele durante as férias. Poxa, um ótimo momento para aproveitar isso. Você nunca fez um trabalho voluntário? Por que não nas férias aproveitar? Tem alguma coisa na sua comunidade, alguma coisa que você sempre quis se envolver? Aproveita para fazer isso, né, durante as férias. Hoje tem muitos jovens se candidatando, fazendo projetos, né, extracurriculares. Daqui a pouco, será que não tem algum amigo na sua escola que já tem um projeto que você poderia participar? Seu primeiro passo durante as férias, num projeto que já está acontecendo. Programas de summer, de meio de ano nas faculdades. Aqui é importante frisar, existem dois tipos de programas de summer. É, aqueles que só de você se inscrever você já é aceito, e aí a experiência conta bastante, mas ele não vai ter o mesmo peso no currículo do que alguns programas de summer onde tem todo um processo seletivo, você vai ser avaliado, é difícil de entrar, então além da experiência tem o peso do currículo também, né? E aí alguns desses são até mais direcionados para a área específica, que pode também contribuir com a área que você está planejando estudar no futuro. Alguns programas acadêmicos oferecidos no Brasil, né, por faculdades, vale pesquisar também. Aqui a gente tem uma lista bem legal que pode passar para vocês depois.
As férias pode ser um momento para intensificar a preparação para o SAT, né, ou para os testes de proficiência, principalmente as férias, né, do meio do ano do segundo do ensino médio e aquelas férias de último ano, né, do terceiro, do segundo para o terceiro ano, tá? Há um ponto de atenção, pessoal, falando sobre férias aqui. As férias de meio de ano da sua candidatura, né, então do ano que você vai se candidatar, a gente sempre fala para vocês tentarem deixar essa parte livre para demandas das candidaturas. Então, se eu for fazer um programa de summer e eu puder me planejar, é melhor tentar fazer antes, não deixar para o último ano. Então, tentem deixar isso livre, né, pelo menos parte dessas férias de meio de ano, que ela pode ser muito útil para sua candidatura. E para os alunos mirando nos cursos artísticos, né, alguns já estão mais envolvidos com portfólio, tem muitos que às vezes vão começar a se envolver mais com as habilidades necessárias com os portfólios mais na frente. E aí as férias podem ser uma ótima possibilidade de você fazer cursos, fazer summer camps direcionado para a área e desenvolver essas habilidades. Tá? Então, importante, né? Eu coloquei aqui parte das férias, vou reforçar, não é as férias todas, mas aproveitem, porque pode sim, né, economizar muito do tempo de vocês lá na frente. Tá? E aí, pessoal, antes de abrir para as perguntas e dúvidas de vocês, quero falar dos nossos próximos eventos. Então, agora na quinta-feira, a gente vai ter um evento sobre redações, onde a gente vai analisar alguns casos práticos, né, de textos, onde a gente explicou, né, onde a gente fez a diferença. Na semana que vem, tem um evento sobre 5 casos reais de bolsas de estudo de alunos, e a gente vai mostrar como que a gente ajudou. E no dia 19, um evento comparando um pouquinho graduação com pós-graduação, o que é mais interessante, pontos positivos de um, pontos positivos de outros. Tá? E como tivemos algumas pessoas que chegaram também ainda durante a apresentação, vou mais uma vez aqui falar, né, da nossa avaliação de perfil. Para quem ainda não fez, fica o meu convite. Vocês respondem algumas perguntas, né, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, e a nossa equipe consegue ter uma primeira ideia das possibilidades e chances de cada um de vocês, tá? Super simples, a gente dá esse feedback. Depois recomendo que vocês marquem uma conversa aqui conosco. E aí, pessoal, queria me colocar à disposição, já falei bastante, queria me colocar à disposição para responder perguntas, dúvidas de vocês. Mais uma vez, pedir mil desculpas pela confusão, mas que bom que muita gente ainda conseguiu ficar aqui e assistir, né? E depois a gente vai enviar também o vídeo desse evento para quem não conseguiu e não pôde acompanhar. O Yuri perguntou, ele falou que ele terminou, né, o ensino médio em 2023 e se tem problema ele aplicar agora em 2024. Não tem, Yuri. A gente teve, né, todos os anos a gente tem diversos alunos que fazem o gap year, né, e aplicam no final do ano seguinte. Então não tem problema, né? É importante você mostrar como o que você fez para aproveitar ao longo desse ano, né? Como que você evoluiu como candidato, mas não tem problema, não tem problema não. A Mariana perguntou quais seriam alguns exemplos de extracurriculares para focar no segundo e no terceiro ano. Putz, Mariana, é difícil eu dar responder sem saber o que você já fez, porque isso vai depender muito do que você já tem, do que você tem, né? Se você já se envolveu com algumas coisas, se já está fazendo algo. Se você ainda não, né, não tem nenhum envolvimento, primeiro ponto, vou tentar trazer aqui para você como eu iria tentar te ajudar a chegar nessa resposta, né? Para ver se você já tem ideia da área do curso que você quer estudar, dos países que você tem em mente, o que você já está imaginando, se tem alguma coisa ou não. Quais são as oportunidades que são oferecidas na sua escola? Acho que esse é um primeiro ponto. Se você não tem nada, hoje as escolas já ofertam muitas coisas. Mas eu teria que conhecer um pouquinho mais sobre você para conseguir te ajudar a entender quais seriam as mais interessantes, tá? Porque tem realmente vai variar bastante. Maria Clara perguntou: participar de simulações da ONU seria considerado uma atividade extracurricular? Sim, Maria Clara, é sim uma atividade extracurricular, né? E que alguns exemplos de extracurriculares acho que dá para também melhorar a resposta para Mariana. Simulação da ONU, Olimpíada de Conhecimento, Summer Camps, estágio. é, Daqui a pouco você participou de alguma pesquisa científica em alguma universidade, ah, algum projeto, alguma feira de ciências, projetos dentro da escola. Tudo isso é considerado atividade extracurricular, esporte, atividade artística. Então, alguns exemplos aqui para vocês.
Ah, a Fernanda Varonese ela falou boa noite. Ela está no primeiro ano do ensino médio e ela fez um Praxis Test do SAT e tirou 1090 sem estudar nada. Isso é um bom sinal? Sim, Fernanda, para a primeira prova, para estar no primeiro ano do ensino médio, né, já é uma nota que é um bom ponto de partida. A gente tem até um caso de uma aluna nossa, até nos nossos slides que a gente usa no nosso programa de SAT, que saiu do 1090 para o 1500. Tá? Então, extremamente possível e viável. O SAT é uma prova de você aprender a dominar ela. Então, é muito comum que, né, a primeira nota, a primeira prova que você faz vai estar abaixo do seu potencial, uma vez que você entende como fazer e domina a prova. A Isabela Panza me perguntou se eu sei alguma coisa sobre o processo de aplicação da John Cabot University, é uma faculdade americana que tem na Itália. Isabela, eu precisaria verificar aqui com a nossa equipe, mas se eu não me engano, é um processo muito parecido com as faculdades americanas mesmo, tá? Aí eu não vou lembrar os pré-requisitos específicos, eu não tenho certeza se exige o SAT, por exemplo, mas normalmente as faculdades americanas, né, que estão em outros países, que tem, né, alguns casos de campus em outros países, o processo é muito parecido com o processo seletivo para uma faculdade americana. Qual é o nível mínimo para testes de proficiência em inglês, como Cambridge, que as universidades aceitam? A Maria Clara me perguntou. Maria Clara, aqui vai variar muito de faculdade para faculdade. Eu diria que para você começar a ter opções de universidade, eu vou usar o TOEFL como referência, tá? Vale 120 pontos. Normalmente as faculdades que começam a aceitar alunos, mesmo que seja uma admissão condicional, para você ficar lá primeiro semestre evoluindo, né, uma parte de inglês e uma parte de notas, é um 71. Eu acho que isso seria entre B1 e B2 no Cambridge. Mas isso, assim, é um mínimo para você ter, né, algumas opções. O ideal, obviamente, é ter um nível mais alto, né, alunos que têm, por exemplo, C1, C2 no Cambridge, não vão ter nenhum tipo de restrição de universidade por questão de nível de inglês. Tá? Então, tendo um bom nível de inglês, não tem nenhuma faculdade que restringe por isso. O Yuri perguntou se um intercâmbio seria uma atividade extracurricular. Você pode listar os intercâmbios, principalmente esses de meio de ano, né, como uma experiência extracurricular. E sim, pode sim ser listado, né, como uma das suas atividades. A Carol Hotman perguntou se fazer Olimpíadas de Inglês ajuda a ingressar em uma universidade na Inglaterra. Carol, todo tipo de Olimpíada de conhecimento, né, pode ser um dos seus honors, principalmente se você tiver medalhas, algum tipo de conhecimento, e que pode sim contribuir na sua admissão, né, em faculdades na Inglaterra e em outros países. Então, sim, pode ajudar. Tivemos aqui uma ótima pergunta do Rumi. Ele falou: em São Paulo temos inúmeras escolas, umas, né, mais exigentes, outras menos exigentes. Existe alguma avaliação diferente em relação às notas para as escolas mais exigentes? Pois é muito mais fácil ter notas altas em escolas menos exigentes. Rumi, aqui vai depender muito da universidade. Existem muitas faculdades, sim, especialmente algumas das mais seletivas, que vão fazer uma avaliação criteriosa de cada estudante, e aí tem um momento que as escolas preenchem o que eles chamam de school profile, que é tipo um dossiê daquela turma que tá, do aluno e da turma que está se formando. Então, a média geral da turma desse ano foi 7. O aluno, né, que está sendo avaliado tem uma média de 8,5. Então, ele está no top 10% da turma. Então, tem muita universidade que vai avaliar, né, fazer essa análise de perfil da escola, avalia o school profile, justamente para não cometer essas injustiças. São todas as faculdades? Não. Tem algumas, principalmente faculdades que não têm um corpo de admission officer tão grande, e às vezes faculdades muito grandes recebem muitas candidaturas, que podem fazer simplesmente, né, uma, como é que fala? Uma avaliação, uma média ponderada simples, para analisar os alunos e aí cometer as injustiças, né? Então, tem faculdades que sim, mas tem algumas que não. O usuário do Zoom, né, uma pessoa anônima, na verdade, perguntou, né, essas medalhas de Olimpíadas podem ser anteriores ao nono ano? É assim, você até pode listar extracurriculares que você fez antes, né, do nono ano, mas as que vão ter mais peso, né, no processo seletivo é a partir do nono, que é a partir de quando eles realmente consideram tudo que você faz dentro e fora de sala de aula. Então, né, a ideia, o que a gente tenta avaliar com os alunos é ver se não tem pontos mais interessantes que você fez, né, depois do nono ano. Às vezes eu tenho alguns alunos também que, eu tô no nono ano, tô no primeiro e eu tive bons resultados. Poxa, a ideia é construir para que você tenha pontos mais relevantes. Mas se a gente vê que
né, de repente, do que você teve. Uma medalha lá no oitavo ano foi muito interessante, é um dos pontos que vai se destacar no seu currículo, talvez valha a pena colocar, mas é um caso que a gente olha, né, avalia caso a caso. O Yuri perguntou, considerando o cenário atual da NYU, qual seria uma boa nota, uma nota mínima no SAT para aplicação? Yuri, eu teria que dar uma verificada agora no nosso time para te dar. Eu acredito que pelo menos uns 1.400 pontos, tá? Mas aí a gente tem que verificar, não lembro agora de cabeça exatamente, tá? Então teria que dar uma olhada aqui com o nosso time de estrategistas. Acho que é importante frisar também faculdades como a NYU, né? As faculdades top 20, top 30 dos Estados Unidos, é uma composição de fatores, né? Notas escolares, muitas vezes o SAT, tem muitas faculdades que o SAT é obrigatório, algumas o SAT é opcional, e aí as extracurriculares, né, numa faculdade como a NYU, redações, cartas de recomendação também acabam tendo um peso, né, bem importante no processo. A Isabela perguntou, ela falou que ela tem o C1 de proficiência no Cambridge, se eu acho que ele é amplamente aceito ou fazer o IELTS seria uma opção mais garantida. Isabela, assim, o Cambridge ele cresceu muito de aceitação nos últimos anos. Por exemplo, eu sei que no Canadá todas as faculdades praticamente aceitam. É, Estados Unidos, algumas aceitam, mas já não são todas que aceitam o Cambridge. É, então, dependendo do que você tem em mente, talvez pode ser interessante fazer o IELTS, ou o TOEFL, para ter certeza de que não vai ter uma faculdade lá que você vai aplicar e que pô, não aceita, né, o Cambridge. Mas eu até, se você, eu não sei que ano que você está, Isabela, se você já tem, né, uma lista em mente quais faculdades você está olhando, mas até uma coisa que você pode fazer, escreve o nome da faculdade e coloca Language Requirements, que aí normalmente já vai para a página, né, da faculdade e eles vão dizer se eles aceitam ou não aquele teste. O Rumi perguntou se na Europa aceitam Cambridge, Itália e Portugal. Muitas vezes sim, Rumi para as universidades que têm cursos em inglês, algumas aceitam sim o Cambridge. Como eu falei, aqui é muito importante avaliar cada universidade para ver se aceita o Cambridge ou se seria necessário fazer algum outro teste, o TOEFL ou o IELTS. Tá? O ponto relevante é, se você tem um bom nível no Cambridge e você precisar fazer algum outro teste de proficiência, a gente, pela sua nota do Cambridge, sabe exatamente quanto você tiraria em alguma dessas outras provas. A Maria me perguntou sobre a UCLA. Ela perguntou se a UCLA não pede mais o SAT. Ela falou que fez uma pesquisa, mas não tinha certeza. Maria, as UCs, UCLA, UC Berkeley, UC San Diego, elas são test blind. Então, realmente, elas não, né, desde a pandemia, muitas universidades tornaram o SAT opcional. Aí algumas deixaram de pedir o SAT, as UCs são uma delas. O que aconteceu nesse ano? A gente viu muitas universidades reverterem o opcional, e voltarem a ser obrigatório. As UCs, por enquanto, ainda permanecem test blind. Vamos ver o que vai acontecer aí no ano que vem, mas nesse ano, para quem aplicar para elas, mesmo que você faça envio SAT, eles nem avaliam. Bom, pessoal, queria muito agradecer aqui a presença de todos, a paciência por terem, né, voltado a assistir o evento, mesmo sendo mais tarde. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vê-los aí nos nossos próximos eventos. E uma ótima semana a todos, né? Nos vemos nos próximos. Imagina, Rumi, eu que agradeço a participação. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.